Vamos lá, galera, agora entrando no terreno do quê? Dos pronomes demonstrativos. Essa classificação pronominal é de suma importância para quê? Não só para acertar as questões exigindo o emprego dos pronomes demonstrativos, mas também para que saibamos as corretas referências textuais, visto que as bancas atualmente, tradicionalmente, exigem o quê? Que você saiba fazer a correta referência textual com base numa determinada forma pronominal demonstrativa. Este, estes, esta, estas, isto, isso, ok? Então, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Essas são as formas de pronominais demonstrativas e que geralmente fazem o quê? Referências, remissões no contexto, seja a um termo já citado, seja um termo que ainda será citado na superfície textual. Então, com base nisso, eu selecionei aqui no slide um material voltado para o texto, para a superfície textual. São aspectos gramaticais e que auxiliam na interpretação, na correta referenciação textual. Tá legal? Então vamos iniciar o quê? Vamos iniciar vendo o conceito de pronomes demonstrativos. Olha comigo na tela aí. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam os seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Quando é feita alusão às pessoas do discurso, a intenção real é designar uma das três pessoas gramaticais que podem ocorrer em um ato de fala, ok? Ou em um discurso. Quais são os elementos que podem ocorrer? O emissor, receptor e o assunto. São os elementos do ato de fala. Emissor, receptor e o assunto. O emissor, aquele que emite a mensagem, o receptor, o que recebe, e o assunto, aquilo de que se fala. Tá legal? Beleza? Então vamos comigo na tela. Olha aí. Primeira pessoa do discurso. Quem fala, ou seja, o emissor. Nesse caso, para a primeira pessoa, eu vou empregar a forma pronominal demonstrativa este e flexões. Estes, esta, estas. Ok? Beleza? Então aqui, para algo que esteja próximo a quem fala, situando no espaço, quando eu emprego o pronome demonstrativo este e flexões, o objeto, aquilo de que se fala, está próximo de quem fala. Por exemplo, eu falo, essa caneta está na minha mão. Se eu falar essa caneta está na minha mão, está errado, gramaticalmente. Eu tenho que falar que esta caneta está na minha mão, ok? Porque está próximo o quê? De mim. Se essa caneta estiver próximo de você aí, legal? E longe de mim, eu vou ter que falar o quê? Essa caneta está com você, beleza? E se essa caneta estiver o quê? Longe de mim e de você, num outro lugar, sumiu. Está ali na outra mesa, longe de mim e de você. Eu vou ter que empregar o quê? Aquela caneta está distante de nós. Legal até aí? Beleza? Então essa é a marcação no tempo e no espaço que os pronomes demonstrativos fazem, ok? Volta comigo no slide aí. Então, a primeira pessoa gramatical, quem fala, o emissor, eu emprego este e flexões, para algo que esteja próximo de quem fala. Exemplo, compro este carro. Ou seja, ao empregar o pronome este, eu estou dizendo que o carro está próximo ao falante, a mim, ok? A quem está enunciando a frase. Tá joia? Então, compro este carro. Significa que o carro está próximo a mim. Legal? Ou a quem estiver falando. Se a pessoa estiver falando, compro este carro, e o carro estiver, obviamente, perto dela, vai empregar o este e não o esse. Tá joia? Beleza? Então, de primeira pessoa do discurso, eu vou empregar o este e flexões. Legal? De segunda pessoa, é o receptor. Olha aí comigo na tela. Com quem se fala? Eu vou empregar esse e flexões. Esses, essa, essas. Para algo que esteja próximo da pessoa com quem se fala. Exemplo, carro. Nossa, carro, esse carro não, né? Vamos lá. Compro esse carro. É vontade de comprar, né? Compro esse carro aí. Ok? Compro esse carro. Então, nesse caso aqui, o esse está demarcando o quê? Que o carro está longe de quem está falando. Ou seja, está próximo de com quem se fala. Tá legal? Então, vou empregar a forma pronominal esse e flexões. Beleza? Para algo que esteja próximo da pessoa com quem se fala.
E a terceira, de que ou de quem se fala. De que para coisa, de quem para pessoa. É o assunto. Nesse caso, eu vou empregar o aquele e flexões. Aqueles, aquela, aquelas, ok? Então, para algo que esteja afastado da pessoa que fala e daquela com quem se fala. Legal? Então, exemplo, compro aquele carro ali. Eu estou falando para você, a gente está vendo um carro. Eu estou falando para você que eu compro aquele carro ali. Significa que o carro está longe de mim, estou falando, de você que está ouvindo. Então, o correto é empregar a forma pronominal aquele. Tá legal? Beleza até aí? Show de bola? Então, memorizem. Primeira pessoa, este e flexões. Está próximo de quem fala. Segunda pessoa, que é o receptor. Está próximo de com quem se fala, do ouvinte. Legal? E terceira pessoa, aquele e flexões. Está distante tanto de quem fala quanto de quem ouve. Ok? Então, o correto é empregar aquele e flexões. Beleza até aí? Joia? Vamos seguindo adiante então. Então, o emprego dos pronomes demonstrativos no contexto, porque ele vai te auxiliar a interpretar uma superfície textual, tá legal? Para situar o que já foi expresso na superfície textual, utiliza-se esse, essa, isso, referência anafórica, ou seja, o que é uma referência anafórica? Esses pronomes no contexto vão retomar uma ideia que já foi citada anteriormente no texto, tá legal? Cito lá no primeiro parágrafo uma ideia e no segundo eu quero fazer uma referência a essa mesma ideia do primeiro parágrafo. Então vou empregar a forma pronominal esse e flexões, ou essa ou isso. Legal até aí? Vejamos um exemplo então. Existe a violência porque a sociedade a permitiu. A verdade é essa. Essa está se referindo ao quê? A toda essa oração já citada anteriormente. Qual é a verdade? Que existe a violência porque a sociedade a permitiu. Então, por haver uma referência anafórica, por retomar um excerto textual que já foi citado, eu vou empregar a forma pronominal essa. Tá legal? Beleza até aí? Ou esse e flexões. No caso, essa aqui, porque está concordando com verdade. Legal? Outro exemplo. Azul e verde. Essas são as cores de que mais gosto. Essas aqui está retomando as duas cores já citadas anteriormente. Portanto, temos uma referência o quê? Anafórica, se refere ao que está antes. Vou empregar, então, o pronome essas, concordando com azul e verde, as cores. Tá legal até aí? Então, você vê aí no slide, anafórica, você pega esse an, é o que está antes, que já foi citado. Tá joia? Então, aqui, vou empregar esse e variações. Esses, essa, essas, isso. Tranquilo até aí? Beleza? Bom, continuando. Mas se eu quisesse fazer referência ao que ainda vai ser citado no texto, na superfície textual, eu vou empregar o quê? Este e flexões. Este, esta, isto. Tá legal até aí? Ou seja, uma referência catafórica. O que é uma referência catafórica? Aquela referência que você vai ainda citar na superfície, na camada textual, ok? Beleza? Então vejamos no exemplo só para ilustrar. Esta é a verdade. Eu ainda não citei qual é a verdade. Legal? A verdade vai aparecer o quê? Depois. Então aqui eu vou empregar o esta. Existe a violência porque a sociedade a permitiu. Então veja que o esta vai fazer uma referência para frente, a algo que ainda não foi citado na superfície textual. Então, o pronome esta está corretamente empregado no contexto. Tá legal até aí? Beleza? Outro exemplo abaixo. As cores de que mais gosto são estas. Estas quais? Ainda não foram citadas, beleza? Então, eu vou empregar o quê? Estas mesmo. E lá na frente eu vou retomar o quê? As cores azul e verde. Seria errado aqui empregar o quê? São essas. Essas não, porque ainda vai haver uma referência catafórica e não anafórica, ao que foi citado anteriormente. Eu vou buscar o que ainda vai ser citado. Então, o correto é o quê? A norma culta prescreve o emprego de estas. Legal? Aí vai haver uma referência para azul e verde. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, moçada. Seguindo adiante, então.
Também é possível empregar este, esta e isto em referência ao termo imediatamente anterior. Imediatamente anterior, tá legal? Então, exemplo, o fumo é prejudicial à saúde. E esta, aqui está evitando a repetição de saúde. É o termo imediatamente anterior. Não é um termo lá no início do parágrafo, nada disso. É imediatamente anterior a ele, tá legal? Então, o fumo é prejudicial à saúde. E esta, ou seja, a saúde, deve ser preservada. Então, aqui, a frase está em conformidade com o padrão culto do idioma. Legal? O exemplo de baixo. Quando interpelei Roberval, este assustou-se inexplicavelmente. Este quem? Roberval, o termo imediatamente anterior. Então, a norma culta, nesse caso, prescreve o emprego das formas este, esta, isto. Tranquilo até aí? Beleza? Show de bola? Então, termo imediatamente anterior, emprego este, esta, isto. Vamos lá, só fazendo um flashback. Quando houver uma referência anafórica, um termo já citado anteriormente, né, que não seja imediatamente anterior, eu vou empregar esse, essa, isso. E flexões, né? Esses ou essas também. Legal? Quando houver uma referência catafórica, ou seja, aquilo que ainda não foi citado na superfície textual, eu vou empregar este ou estes, esta ou estas, ou isto. Tá legal? E essas formas pronominais, este, esta ou isto, também podem ser empregadas para fazer uma referência ao termo imediatamente anterior. Tá legal? Então, aqui, como a gente viu no exemplo último, quando interpelei Roberval, este assustou-se inexplicavelmente. Tá joia até aí? Beleza? Então, guarda essas informações com o maior carinho, porque elas sempre aparecem nas provas. É CESP, ESAF, FCC, Sesgran Rio, FGV, entre outras, uma infinidade de bancas examinadoras. Tá legal? Cada um com sua forma diferente, mas no bojo da questão é o mesmo assunto. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, galera. Seguindo adiante, então. Continuando o emprego dos pronomes demonstrativos no contexto, tá legal? Eu quero estabelecer uma diferença entre dois elementos anteriormente citados, ok? Então, eu vou utilizar, nesse caso, o este, esta ou isto, em relação ao que foi mencionado por último, e o aquele, aquela, aquilo, em relação ao que foi mencionado em primeiro lugar, beleza? Então, este, esta, isso, é o que foi mencionado por último, aquele, aquela ou aquilo, dependendo do gênero da coisa, ao que foi mencionado em primeiro lugar. Vamos ver na prática? Olha aí. A ternura não embarga a discrição. Nem, se eu quiser me referir à discrição, que foi citado por último, eu vou empregar o quê? Esta diminui. E se eu quiser me referir à ternura, que foi citada primeiramente no contexto, eu vou empregar o quê? Aquela. Legal até aí? Então, a ternura não embarga a discrição. Nem esta quem? A discrição diminui aquela quem? A ternura. Legal? O exemplo está lá em Celso Cunha. Beleza? Nova gramática do português contemporâneo. Legal até aí? Então vejam a correta referenciação textual. A banca pode brincar com você perguntando a que elemento a forma pronominal esta está se referindo no contexto. Você vai ter que saber que é o quê? Descrição. Mas a banca pode perguntar também a que elemento a forma pronominal demonstrativa aquela está se referindo na frase. Vai ter que saber que é o quê? Ternura. Beleza até aí? Vamos mais um exemplo só para ratificar a ideia na mente. Olha aí. A rotina urbana, em hipótese alguma, pode se comparar com a rotina rural. Aí, eu quero fazer uma referência à rotina rural. Então, se ele foi citado por último, eu vou empregar o quê? Esta. Beleza? Foi citado por último, eu vou empregar o este, esta, isto. No caso, esta, para concordar com rotina. Beleza? Esta é marcada pela calma, pelo silêncio, pela paz. É a rotina rural mesmo, né? Até o contexto facilitaria para você nesse caso. Legal? Aquela, eu quero fazer referência à rotina urbana, foi citada primeiro. Aquela
tem como característica a agitação, o barulho, a desordem. Exatamente, né? Quem vive na grande cidade saberia diferenciar essas rotinas, essas espécies de rotinas, pelas características apresentadas no contexto, tá legal? Mas você tem que saber qual forma pronominal empregar, porque a banca vai te dar lá o texto, vai te dar a forma pronominal esta, vai destacar para você, você vai ter que saber fazer a referência correta. E vai te perguntar, ou vai te dar as opções, ou vai te dar uma frase reescrita para você, ou vai te dar uma afirmação para você analisar se está certo ou errado, ou a letra que condiz com a resposta correta. Tá legal? Então é importantíssimo o papel textual desses pronomes demonstrativos. Tá legal? Beleza até aí? Bom, moçada, então recapitula. O que foi citado por último eu emprego este, esta, isto. E o que foi citado primeiro, aquele, aquela ou aquilo. Isso para dois termos, para estabelecer a diferença entre dois termos. Ah, Fabiano, e se houvesse três termos? Olha comigo na tela aí. Ah, antes dos três, vamos brincar com os dois ainda, né? Vamos lá. José de Alencar, famoso, hein? Machado de Assis, pô, sem descrição, né? Não tem nem palavra, vamos lá. José de Alencar, e o professor se emocionou, é assim mesmo, normal. José de Alencar e Machado de Assis são importantes escritores brasileiros. Vamos lá. Este ou aquele escreveu Dom Casmurro? Bom, aí pelo contexto você tem que ter uma certa cultura e saber que quem escreveu Dom Casmurro foi quem? José de Alencar? Não, Machado de Assis. Beleza? Tranquilo? Então, veja que Machado de Assis no contexto foi citado por último. Se ele foi citado por último, eu vou empregar a forma pronominal o quê? Este. Então, este escreveu Dom Casmurro. Aquele, ou seja, referindo-se a José de Alencar, Iracema. Legal? Então, aqui este se referindo a Machado de Assis, aquele se referindo a José de Alencar. Legal até aí? Beleza? Mole, mole. Gosto muito de química e de português. Esta é muito interessante. Se eu empregar o esta, eu estou me referindo ao quê? Ao português. Ah, professor, você é suspeito para falar. Concordo plenamente, né? Lógico, né? Então, esta é muito interessante. Aquela me traz algumas dificuldades. Aquela disciplina, né? Química. Por sinal, não tinha dificuldade de química na escola, não. Mas vamos que vamos. Beleza? Então, esta se refere a português, a disciplina de língua portuguesa, e aquela, a disciplina de química. Então, veja a disposição dos elementos na estrutura oracional e as referências que elas fazem. São de extrema importância para você acertar a questão desse tipo na prova. Tá legal? Beleza? Outro exemplo. Os filmes brasileiros não são tão respeitados quanto as novelas. Mas eu prefiro... Bom, veja aqui que o mais, né? Eles não são tão respeitados quanto as novelas. Mesmo assim, o cara já está passando para você a informação que prefere o quê? Os filmes brasileiros. E os filmes brasileiros foi citado o quê? Primeiro, não foi? Mas eu prefiro aqueles... Por quê, Fabiano? Por que agora é aqueles aqui? Porque o filme brasileiro foi citado primeiro. Mas eu prefiro aqueles a estas, que foi citado por último. Aí só inverteu a ordem, né? Beleza? Então os filmes brasileiros não são tão respeitados quanto as novelas. Mas eu prefiro aqueles quem? Os filmes brasileiros a estas. A estas quem? As novelas. Legal até aí? Beleza? Então, nesse caso, foi feita a correta o quê? Referenciação textual. Joia até aí? Bom, isso foi só para brincar. Agora, se houvesse a necessidade de estabelecer a diferença entre três elementos, como é que ficaria, Fabiano? Olha comigo aí na tela. Quando houver três termos já citados, usa-se os pronomes demonstrativos. Aí permanece. Aquele para o primeiro, permanece, ok? Este para o último, permanece, não mexeu. E esse para o segundo. Legal até aí? Beleza? Então vamos lá. Exemplo. Ayrton Senna, Xuxa e Pelé. Que triângulo, hein? Vai que vai, né? Ayrton Senna, Xuxa e Pelé são os brasileiros mais conhecidos no mundo.
A Xuxa eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. Vamos lá, eu quero saber qual a forma pronominal a empregar aqui. É o atleta do século. Você já sabe que é o Pelé. Legal? Não pode ser o Ayrton Senna, não pode ser a Xuxa. Tranquilo? É o atleta do século. Bom, o Pelé no contexto foi citado o quê? Por último. Ok? Então aqui eu vou empregar o quê? O pronome este. Este é o atleta do século. Quem? O Pelé. Aqui, não, já dei a dica, né? Tananã, tananã, foi o maior piloto de todos os tempos. Quem foi o maior piloto de todos os tempos? Ayrton Senna. E no contexto ele foi citado em primeiro lugar. Então vou empregar o quê? O pronome demonstrativo, aquele. Ok? Aquele foi o maior piloto de todos os tempos. Concordo plenamente, beleza? Ah, não discordo, Fabiano. Beleza, sem controvérsia, vamos lá. E agora eu quero saber fazer uma referência para Xuxa. A rainha dos baixinhos, né? É a apresentadora mais requisitada da América do Sul. Como Xuxa foi o segundo elemento dessa sequência de 3 elementos, eu vou empregar o quê? O esse e flexão. Ou seja, e essa é a apresentadora mais requisitada da América do Sul. Então ficou assim a referenciação textual. Ayrton Senna, Xuxa e Pelé são os brasileiros mais conhecidos no mundo. Este Pelé é o atleta do século. Aquele, ou seja, Ayrton Senna, foi o maior piloto de todos os tempos. E essa, porque foi mencionada em segunda lá no contexto, na enumeração, e essa, a Xuxa, é a apresentadora mais requisitada da América do Sul. Tranquilo até aí? Beleza? Então, em 3 elementos, permanece lá a informação. Citado primeiro, aquele. Citado por último, este. Em segundo lugar, na sequência, vou empregar esse, essa, isso e variações. Tranquilo aí? Beleza? Vamos seguindo adiante então, galera. É só para brincar e você saber fazer a correta referenciação textual. Legal? Observação, hein? Os pronomes demonstrativos podem indicar também marcação temporal. Ou seja, ele vai te indicar o tempo, se é presente, se é passado próximo, se é passado remoto, tempo vago, se é futuro próximo, tá legal? Então vai indicar também o quê? Qual é o outro papel? Indicar a marcação temporal. Por exemplo, aí na tela, temos o quê? O este, esta, isto indica um tempo presente em relação ao falante, aquele que faz o pronunciamento. Então, um exemplo. Este ano serei aprovado no concurso. Show de bola, vai ser sim, legal? Basta continuar estudando aí, assistindo as videoaulas, lendo o material PDF, tranquilo? Então, este ano, estou falando que no ano corrente serei aprovado no concurso. Então, o correto é empregar a forma pronominal demonstrativa este e não esse, ok? Beleza? Então, este ano, eu estou inserido neste ano, eu vou passar no concurso. Indica o quê? O tempo presente, o ano presente. Legal até aí? Beleza? Vamos lá, seguindo adiante. Já as formas esse, essa, isso indicam tempo passado ou futuro um pouco distante, não muito distante, pouco distante em relação ao falante, tá legal? Então, exemplo. Esses anos passados foram produtivos em termos de concursos públicos. São uns 2 ou 3 anos passados, enfim, é um passado não muito distante, tá legal? Não é um passado vago como tipo a Idade Média, né, a idade do Império Romano, nada disso. Então é esses anos passados, um passado não muito distante, tá legal? Tem sido muito produtivos em termos de concursos públicos. Então vou empregar a forma pronominal esse. E no outro exemplo abaixo. Esses anos que estão por vir serão promissores. Olha lá, um futuro pouco distante do falante. Tá legal? Então esses é a forma pronominal adequada segundo a norma culta. Tá legal? Então passado ou futuro pouco distante, eu vou empregar esse e variações. Tá legal? Se eu estiver falando de tempo presente, eu vou empregar este e variações. Este, estes, esta, estas, enfim. Tranquilo? Continuando então. E se aparecer aqui na tela para a gente o quê?
um afastamento no tempo vago ou uma época remota. Lembra que eu falei da Idade Média, Império Romano? Se for uma época muito longe, longínqua, na verdade, se for uma época muito longínqua, a norma culta prescreve que a gente empregue o pronome de terceira pessoa. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Tranquilo? Então, olha no exemplo aí. Naquela época, eu ainda jogava bolinha de gude. Provavelmente seja a infância da pessoa, né? Mas faz tempo, né? Um passado já distante. Então, vai ter que empregar aqui o quê? Aquela. No caso aqui é em mais aquela. Tá legal? Naquela época, eu ainda jogava bolinha de gude. Deu até saudade de jogar bolinha de gude, mas vamos que vamos. Vamos lá. Partindo aí para o mundo adulto. Chega de infância, né? Beleza? Conserve sua criança dentro de você, mas com responsabilidade, beleza? Vamos lá. Ih, Fabiano tá doidão. Vamos que vamos, esquece. Naquele tempo, dizia Jesus a seus apóstolos. Olha lá, o tempo do cristianismo, né? Faz tempo, hein? Muito tempo. Então, a norma culta prescreve o quê? O emprego do pronome aquele em flexões. No caso aqui, naquele é a contração da preposição em, mais o pronome demonstrativo aquele. Legal até aí? Então, com base nisso, eu fiz um quadrinho para vocês, só para sintetizar tudo que eu falei até agora acerca dos pronomes demonstrativos. Olha comigo aí. Demonstrativo, este é de primeira pessoa para uma situação próxima de quem fala, ok? E a marcação temporal é o tempo presente. Legal até aí? Beleza? O pronome demonstrativo esse é de segunda pessoa, ok? É uma situação intermediária ou distante de quem fala, mais próxima de quem ouve, ok? E em relação à marcação temporal, é um passado ou futuro pouco distante. Pouco distante. Beleza? Por fim, o demonstrativo aquele é de terceira pessoa. Tá legal? O assunto de que ou de quem se fala. É uma situação longínqua. Está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve. Tá legal? Beleza? Lembra lá do exemplo. Comprei aquele carro. Ou seja, estou falando que o carro está longe de mim que estou falando e de você que está ouvindo. Então, eu empreguei aquele. Legal? E com relação à marcação temporal, olha aí no slide comigo. Com relação à marcação temporal, designa um passado vago ou remoto. Então, nesses casos, eu vou empregar o aquele e flexões. Tranquilo até aí? Beleza? Para fechar essa aula, vejamos um outro conceito aí. As partículas o, a, os, as serão pronomes demonstrativos quando equivalerem a isto, isso, aquilo ou aqueles, aquele, aquelas ou aquela. Na frase, quando é que isso vai acontecer, Fabiano? Quando eles estiverem ao lado do pronome relativo que ou da preposição de. Ou seja, as formas pronominais o, a, os, as, que a gente já viu que podem ser pronomes pessoais oblíquos, tá legal? Podem ser também o quê? Pronomes demonstrativos. Isso vai ocorrer quando forem equivalentes a isso, isto, aquilo, aquele, aquelas e flexões. Legal? Quando é que eu vou fazer essa diferenciação, Fabiano? No contexto vai te dizer, porque essas formas pronominais demonstrativas, o, a, os, as, estarão ou do lado do pronome relativo que, ou do lado da preposição de. Tá legal? Então vamos ver o exemplo para ilustrar. Leve o que lhe pertence. Esse o aqui eu quero saber, a banca vai te perguntar a classe gramatical da palavra, ok? Se ela vai te perguntar a classe gramatical da palavra, você está vendo aqui que do lado do o tem o pronome relativo que. Leve aquilo que lhe pertence. Então veja que esse o equivale a aquilo. Então nesse caso temos o quê? Um pronome demonstrativo. Legal até aí? Beleza? Então vejam que a significação é aquilo, equivale a aquilo, tranquilo? E do lado tem um pronome relativo, facilitando, portanto, a identificação da classe gramatical da palavra, do vocábulo o, ok? Outro exemplo, não concordo
com o que ele falou. Vejam se esse o equivale àquilo também. Não concordo com aquilo que ele falou. Desse lado também temos o quê? Um pronome relativo. Legal? Então esse o também é um quê? Um demonstrativo. Um pronome demonstrativo. Fácil, fácil, mole, mole, né? Legal? Seguindo adiante. Sua camisa é igual à da vitrine. Sua camisa é igual, vê se cabe essa equivalência, igual àquela da vitrine? Exatamente, igual àquela da vitrine. Tranquilo? Então aqui vejam que está do lado, inclusive, da preposição de. De mais a que gerou da. Beleza até aí? Então, nesse caso, o a, aqui com acento grave, indica o quê? A junção, que a gente vai ver mais à frente na aula sobre crase. A junção entre a preposição a, regida pelo nome igual, mais a vogal inicial do pronome demonstrativo aquela. Tranquilo? E vai resultar no fenômeno da crase marcado aqui. Mas isso a gente vai ver mais adiante ao longo do nosso curso. Tranquilo? E por fim, esta a que você quer? Ou seja, é esta aquela que você quer? Ou seja, um pronome demonstrativo, o pronome relativo aqui. Então, temos aqui em A um pronome demonstrativo também. Legal? Então, esse A não é um pronome pessoal, é um pronome demonstrativo. Vejam que em todas essas ocorrências há uma equivalência com as formas aquilo ou aquela, ou isto, isso, entre outras equivalências pronominais. Tranquilo? Então, o contexto vai fazer a diferenciação para você. Basta que você tenha esse conceito em mente. Tá joia? Bom, galera, com isso encerramos nossa aula de hoje e nos vemos no próximo encontro. Valeu? Um abraço, até lá!